E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? No decorrer da história da Fórmula 1, em algumas ocasiões, nós podemos presenciar nas pistas duplas de pilotos campeões mundiais dentro da mesma equipe, colegas de equipe campeões mundiais. Geralmente isso acontece no decorrer da história com equipes grandes, que estão dispostas a abrir o bolso para bancar altos salários, pois não é bem assim para sustentar dois campeões mundiais ali dentro da mesma equipe, dentro da mesma temporada, geralmente visando buscar grandes resultados dentro das pistas. Mas será que essas duplas campeãs dentro da mesma equipe sempre resultam em uma parceria de sucesso? Hoje eu vou trazer aqui para vocês quem foram as duplas de pilotos campeões mundiais que foram colegas de equipe no decorrer da história da Fórmula 1 e qual foi o resultado dessas parcerias dentro das pistas. A primeira vez que nós tivemos dois campeões mundiais correndo como colegas de equipe em uma temporada na Fórmula 1 foi no ano de 1953, quando a Ferrari contratou o campeão mundial de 1950, o italiano Giuseppe Farina, para correr como colega de equipe do campeão mundial de 1952, o atual campeão mundial, Alberto Ascari, que tinha conquistado seu título pela escuderia italiana e seguia na equipe para 1953. E os dois correram juntos pela Ferrari por toda a temporada de 1953. Lembrando que nessa época as equipes podiam alinhar mais do que dois carros no grid. A Ferrari, em 1953, geralmente alinhava 4 carros, às vezes até 5. Então, junto com o Farina e o Ascari, correram o Mike Hawthorn, o Luigi Villoresi. Não era 100% da equipe que era formada por campeões mundiais, mas tínhamos 2 campeões mundiais dentro da equipe, e era a primeira vez na história da Fórmula 1 que isso acontecia. E em 1953, essa parceria de 2 campeões mundiais dentro da mesma equipe rendeu o que se esperava: título mundial de Alberto Ascari na Ferrari, batendo o argentino Juan Manuel Fangio, com muita ajuda do Giuseppe Farina, que terminou o Mundial na 3ª posição, somente atrás do Ascari e do Fangio. Foi um grande domínio da Ferrari na temporada, com 5 vitórias do Ascari e uma do Farina, além de mais uma do Mike Hawthorn, em um total de 8 provas disputadas no ano. Para 1954, o Farina seguiu na Ferrari, mas o Ascari deixou a equipe ao final de 53 para ir para Lancia, encerrando ali a primeira parceria de campeões mundiais dentro da mesma equipe, com apenas uma temporada disputada. Após a temporada de 1953, a Fórmula 1 ficou por 13 anos sem que pilotos campeões mundiais formassem uma dupla dentro da mesma equipe. Até que em 1967 a Lotus contrata o inglês Graham Hill, campeão mundial de 1962, para fazer parceria com o escocês Jim Clark, bicampeão mundial em 63 e 65. A ideia era juntar forças para derrubar a Brabham, que tinha conquistado o título em 1966 com o Jack Brabham. Mas dessa vez a estratégia não deu o resultado esperado, e não por culpa da dupla de pilotos, que fez sua parte dentro da pista e buscou bons resultados até dentro do que foi possível. O problema é que o carro da Lotus de 1967 quebrava demais. Foram muitos abandonos no decorrer da temporada e o título mundial de 1967 acabou ficando novamente com a Brabham, dessa vez com o Danny Hulme. O Clark conquistou 4 vitórias, foi o piloto que mais venceu na temporada, mas acabou abandonando em 5 das 11 provas. E o Hill abandonou mais ainda, foram 8 abandonos do Hill, conquistando apenas 2 pódios no decorrer da temporada. Mas considerando o bom desempenho que os pilotos tiveram na pista enquanto conseguiram ficar na pista, a Lotus seguiu com a dupla de pilotos para 1968. Novamente os campeões mundiais, Hill e Clark, fazendo dupla na Lotus. Mas essa parceria durou apenas uma prova em 1968, com uma dobradinha da dupla. Jim Clark em primeiro e Graham Hill em segundo no Grande Prêmio da África do Sul de 1968, a prova de abertura do campeonato. Semanas depois dessa primeira prova, o Clark acabou perdendo sua vida em um acidente correndo de Fórmula 2, encerrando ali a parceria dos 2 campeões mundiais no ano, sendo que o Graham Hill seguiu na Lotus o restante da temporada e acabou conquistando o título mundial da temporada de 1968. Em
Em 1974, nós tivemos a terceira parceria entre pilotos campeões mundiais, quando a McLaren contratou o veterano Denny Hulme, o campeão mundial de 1967, e também o brasileiro Emerson Fittipaldi, campeão mundial de 1972. E essa foi mais uma parceria que deu muito certo em termos de resultado. Foram 4 vitórias da McLaren com sua dupla campeã, sendo 3 do Emerson e uma vitória do Hulme. Uma regularidade muito boa, principalmente do brasileiro, e título mundial conquistado, o bicampeonato mundial do Emerson Fittipaldi na Fórmula 1. A parceria durou apenas a temporada de 1974, pois o Emerson seguiu na McLaren em 1975, mas o Denny Hulme se aposentou no final de 1974, abandonando as pistas da Fórmula 1 definitivamente. De 1974, nós saltamos para 1986, onde mais uma vez a McLaren montava um time campeão para tentar manter a hegemonia. Tinha conseguido ser campeã em 84 e em 85, e precisava de um time forte para conseguir bater as fortes Williams, que iniciavam a temporada como as favoritas a levar o título mundial de 1986. Com a aposentadoria do Niki Lauda ao final de 1985, a equipe de Woking contratou o finlandês Keke Rosberg, o campeão mundial de 1982, para fazer parceria com o francês Alain Prost, que tinha conquistado seu primeiro título em 1985, era o atual campeão mundial. E mais uma vez, levar 2 pilotos campeões para dentro da mesma equipe seria uma manobra de sucesso. Apesar de o Rosberg não ter rendido tão bem, não tanto quanto se esperava, eu diria que dá para dizer até que não foi nada bem nessa temporada, fez apenas um pódio no decorrer do ano. O Prost conseguiu conquistar 4 vitórias, teve uma regularidade espetacular e acabou batendo as Williams do Nigel Mansell e do Nelson Piquet para levar o seu bicampeonato mundial. 2 anos depois, ainda dentro da McLaren, seria montado o Dream Team da história da Fórmula 1. A equipe inglesa tinha assinado contrato com a Honda para o fornecimento de motores, os melhores motores ali do final dos anos 80. Alain Prost ainda seguia na equipe e chegava para fazer companhia para o francês, o piloto mais promissor da época, o brasileiro Ayrton Senna. O Senna ainda não era campeão mundial em 1988. Quer dizer, não era campeão mundial até outubro de 1988, no Grande Prêmio do Japão, quando o brasileiro vence a prova e garante a conquista do seu primeiro título mundial na Fórmula 1. E aí sim, no ano de 1989, mais uma vez a McLaren tinha 2 campeões mundiais dentro dos cockpits dos seus carros. Prost campeão de 85 e 86 e Senna campeão em 88. Em termos de domínio dentro da categoria, podemos dizer que foi uma parceria de muito sucesso. Em nenhum momento da temporada de 1989, a equipe ou os seus pilotos tiveram o título mundial ameaçado. Mas pela primeira e única vez em que houveram pilotos campeões como companheiros de equipe, nós tivemos uma briga entre esses pilotos. O Prost e o Senna protagonizaram nesse ano uma parceria nada saudável, que resultou no título mundial do francês, vice-campeonato para o brasileiro, título de construtores para a McLaren, mas porque os dois tinham muito talento e pilotavam demais, e porque a McLaren tinha um carro muito bom. Trabalho em equipe entre os dois campeões mundiais não houve em nenhum momento no decorrer da temporada. Muito pelo contrário, os dois mais tentaram se prejudicar e um atrapalhar o outro. Foram muitas brigas e polêmicas até o final do ano, quando o Prost, campeão mundial de 1989, conquistava ali o seu tricampeonato, anunciava sua saída da equipe, encerrando o único ano em que Senna e Prost foram companheiros de equipe como campeões mundiais. Após 1989, nós ficamos mais de 2 décadas sem vermos 2 campeões mundiais dividirem lugar em uma mesma equipe na Fórmula 1. Até a temporada de 2010, quando novamente a McLaren contratava o atual campeão mundial, Jenson Button,
tinha conquistado o título em 2009 pela Brown GP, para ser companheiro de equipe do Lewis Hamilton, campeão mundial em 2008, correndo pela McLaren. A McLaren tinha ali, em 2010, os dois últimos campeões mundiais, e muito se esperava que a equipe seria a protagonista com esses dois caras pilotando a partir de 2010. Mas nós entrávamos ali na virada de década, de 2000 para 2010, e uma mudança de ciclo dentro da Fórmula 1, onde nós presenciaríamos os anos de domínio da Red Bull dentro da categoria. Button e Hamilton fizeram boas performances, buscaram vitórias, chegaram a figurar na ponta das tabelas no decorrer das 3 temporadas em que a parceria durou, de 2010 a 2013. O Button chegou a ser vice-campeão em 2011, mas longe da pontuação do campeão. Tiveram algumas tretas entre os dois, se enroscaram na pista, mas não chegou a ser uma briga descarada, nem perto do que aconteceu entre o Senna e o Prost. Mas no geral, os dois campeões mundiais da McLaren ficaram assistindo aos títulos mundiais do Sebastian Vettel na Red Bull. No final de 2012, o Lewis Hamilton deixava a sua casa até então na Fórmula 1, tinha corrido pela McLaren desde a sua estreia em 2007, e migrava para Mercedes, enquanto o Button seguia na McLaren para 2013, e presenciaria a partir dali o que seria a grande queda da equipe inglesa em sua história na Fórmula 1. Eu e você, sobre o labirinto. Na temporada de 2014, após 61 anos, a Ferrari levava novamente 2 campeões mundiais para dentro da sua equipe. O espanhol Fernando Alonso, bicampeão mundial, tendo conquistado seus títulos em 2005 e 2006, e que já integrava a escuderia italiana desde 2010, deixava de ter como companheiro de equipe o brasileiro Felipe Massa e passava a ter como companheiro de equipe o finlandês Kimi Raikkonen, campeão mundial em 2007 pela própria Ferrari. O Raikkonen voltava ali em 2014 para a equipe em que ele tinha conquistado o seu título mundial. E tinha uma grande expectativa em cima dessa dupla, principalmente porque não se sabia ao certo como seria a temporada de 2014 após as grandes mudanças que tinham ocorrido no regulamento e o início da era dos motores híbridos na Fórmula 1. O problema é que a Ferrari errou a mão no desenvolvimento desse primeiro carro do novo regulamento. Ficou uma carroça o carro da Ferrari de 2014. Foram apenas 2 pódios conquistados pelo Alonso no decorrer de todo o ano, e no geral a Ferrari não era nem a 4ª força do grid. O Alonso acabou terminando na 6ª posição na classificação do Mundial, e o Raikkonen terminou na 12ª posição, sendo esse o único ano da parceria Kimi e Fernando dentro da Ferrari, pois no final de 2014 o espanhol saía da Ferrari para retornar para a McLaren, onde ele já tinha corrido uma temporada em 2007, participando ali de um movimento de troca de cadeiras bem interessante, pois o Alonso formaria em 2015 mais uma dupla de campeões mundiais, passando a ser colega de equipe do Jenson Button na McLaren, e a vaga que o Alonso deixou na Ferrari foi ocupada pelo alemão Sebastian Vettel, formando outra dupla de campeões mundiais, com o Kimi Raikkonen. Sendo então que nas temporadas de 2015 e 2016 nós tivemos 2 duplas de campeões mundiais nas pistas. Alonso e Button na McLaren, Vettel e Raikkonen na Ferrari. Alonso e Button foram companheiros em 2015 e 2016, e quis o destino que a última dupla de campeões mundiais a pilotar pela McLaren até os dias de hoje protagonizassem a pior fase da história da equipe na Fórmula 1. A saída da Mercedes, da equipe de Woking, e a entrada da Honda no fornecimento de motores acabou levando muitos problemas para a equipe. A Honda não estava preparada ali naquele momento para fazer esse fornecimento para a McLaren. O carro da McLaren era muito mal desenvolvido e foram 2 anos de Alonso e Button correndo de McLaren, uma das maiores equipes da história da Fórmula 1, no fundo do pelotão. Não fizeram sequer um pódio no decorrer desses 2 anos da parceria, e era um feito gigante quando algum dos dois conseguia terminar entre os 10 primeiros colocados em uma corrida. No final de 2016, o Button abandonou as pistas e foi para sua aposentadoria. Até correu uma prova em 2017 pela McLaren, mas correu para substituir exatamente o Alonso no Grande Prêmio de Mônaco de 2017, pois o Alonso estava nos Estados Unidos para disputar as 500 milhas de Indianápolis.
Já a dupla Vettel e Raikkonen na Ferrari viria a ser a dupla de campeões companheiros de equipe mais duradoura da história da Fórmula 1. Foram 4 anos de parceria, de 2015 até 2018. Não dá pra dizer que foi uma parceria fracassada, apesar de não ter resultado em títulos, que era o plano da Ferrari quando levou o Vettel pra dentro da equipe. Foram 14 vitórias conquistadas, 13 do Vettel e uma vitória do Raikkonen. O Raikkonen, na verdade, ficou devendo bastante desempenho nessa segunda passagem dele pela Ferrari. E o Vettel acabou cometendo erros que comprometeram o que poderia ter sido algum título mundial da Ferrari dentro desse período. Principalmente nas temporadas de 2017 e 2018, onde a Ferrari tinha se aproximado bastante da Mercedes em termos de desempenho do carro. Então os bons resultados dessa parceria acabou ficando só nas vitórias mesmo. E 2 vice-campeonatos para o Vettel em 17 e 18. E fim da parceria no final da temporada de 2018, com a saída do Kimi Raikkonen da equipe. Sendo esta a última dupla de companheiros de equipe campeões na história da Fórmula 1 até os dias de hoje. No total, foram 9 duplas de campeões mundiais, companheiros de equipe, no decorrer da história da Fórmula 1. Dessas 9, 5 duplas foram na McLaren, 3 duplas na Ferrari e uma dupla na Lotus. Foram as únicas 3 equipes que contrataram 2 campeões dentro de um mesmo ano. 4 dessas duplas resultaram em títulos mundiais. Uma dupla frequentou o fundo do pelotão, tendo um desempenho muito longe do que se espera de uma dupla integrada por 2 campeões. E lógico que nesse caso a culpa não foi dos pilotos. E uma dessas duplas quebrou o pau valendo, resultando na maior rivalidade da história da Fórmula 1. Por hoje é isso aí, pessoal. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar um like aí embaixo e compartilhar o vídeo com a galera. E vamos nos falando na sequência. Um grande abraço para todo mundo.